Bem-vindas e bem-vindos ao segundo episódio da Semana do Filho Estudioso 2.0. O meu nome é Bruno Piva e como profundo investigador de como nós aprendemos e como o nosso cérebro funciona, posso te dizer que estar aqui já é um importante passo na caminhada para ter filhos mais independentes nos estudos e seguros de seu próprio potencial. Afinal, a proposta desse evento é ajudar você, mãe, pai ou responsável, a ter filhos independentes nos estudos em menos de 6 semanas. Além de te dar um passo a passo simples do que você pode fazer para ajudá-lo, ao aplicar as orientações que eu vou te mostrar a seguir, você verá o comportamento do seu filho mudar completamente. Ele será plenamente capaz de estudar por conta própria e de passar de ano sem recuperação ou exames finais. Por exemplo, do final de semana, ele tinha um trabalho para fazer, né? E para entregar na terça-feira, e ele ficou... Antes, ele ficaria me esperando para fazer o trabalho com ele, aí eu teria que... aquilo ia me irritando, porque eu já tinha falado para ele começar, ele não começava, não. E aí ele foi e... Cheguei em casa, ele falou assim, mãe, você pode dar uma olhadinha, ver se está faltando alguma coisa? Aí eu fui olhar, era o trabalho, ele fez a pesquisa sozinho na internet, né? Ele fez lá o rascunho, né? Aí eu fiquei assim, eu falei, não, tá bom. Aí ele falou assim, mas aqui eu queria trocar, você me ajuda aqui a trocar? Eu não ajudo, dei ali o auxílio que ele precisava e ele terminou o trabalho. Nossa, não fez correndo, fez tudo direitinho, se organizou. Quando acabou, foi lá, tomou banho sem eu pedir, nem acreditei. E ele entendeu isso, sabe? Ele entendeu. Ele não está gritando, berrando, porque ele não consegue. Ele entendeu que é ele, depende dele, né? Ah, isso é tão bom, gente. Pelo amor de Deus, olha, o que eu mais conquistei na minha casa foi paz. E você não precisará gastar rios de dinheiro com professores particulares ou reforço escolar. Eu falo isso com muita segurança, pois desde 2011 eu já ajudei centenas de famílias nos mais diversos cantos do mundo a transformar o comportamento e o desempenho escolar de seus filhos através do método que eu vou te apresentar hoje. Dá só uma olhada. Muito bem, eu estou falando aqui da República Dominicana, aqui na América Central. Hoje eu olho, ele está estudando sozinho no quarto, coisa que ele nunca fez antes. Às vezes eu abro a porta e falo, nossa, certeza que ele está jogando, né? Certeza que ele está no jogo. Aí eu abro ali a porta, ele está no caderno, sabe? Fazendo a tarefa. Ou às vezes ele mesmo chega e fala, mãe, eu já fiz os deveres. Gente, isso é tão bom! Eu moro em Basel, aqui na Suíça. As notas do Elias melhoraram também, ele trouxe umas 2 notas. Nós falamos da Holanda, Bruno. Meu filho tem dislexia, as notas dele também vieram melhor, Bruno. Eu tô falando de Manaus, na Amazônia. Quando eu comecei o curso, eu estava em Araguari, Minas Gerais. Ele tem 7 anos, gente, mas ele parece um adolescente. Ele estuda por si só. Ele vai lá, pega o livrinho dele, senta, faz tudo. Se eu chegar e falar assim, vamos fazer mais uma coisinha, boto mais outra coisa ali, ele vai lá e faz, porque ele quer ter isso, né? Ele quer aprender, ele tem essa sede. Eu moro em Goiânia, para quem não sabe. Aí foi uma alegria, né? João Pedro foi aprovado no vestibular de medicina e em 2 faculdades. Eu sou do Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu. Eu sou Rose, sou capixaba. Eu sou Simone, moro aqui em São Paulo. Nós vivemos a minha vida inteira em Curitiba e a gente se mudou para uma cidade próxima de Brasília, no DF. Eu sou aqui de Sapucaí do Sul, Rio Grande do Sul. Eu não conheço nenhum outro método no mundo com tantos resultados positivos, documentados e famílias que levam a vida escolar dos filhos de uma maneira mais leve, como o método que desenvolvemos aqui na Piva Educacional. No primeiro episódio do evento, eu te contei os 3 grandes erros que todos os pais cometem na intenção de ajudar os seus filhos a terem notas melhores. Os pais tentam garantir que os filhos não se tornem um Zé Ninguém. Atitudes que parecem inofensivas, mas que causam brigas desnecessárias na família inteira, baixa autoestima tanto no filho quanto nos pais e um grande distanciamento na relação pais e filhos. E às vezes até um rombo no orçamento, como os pais que já investiram mais de 30 mil reais em aulas particulares porque não queriam olhar para o real problema. Como eu disse no vídeo anterior, se você só não cometer esses erros, eu tenho certeza que verá uma impressionante mudança de comportamento no seu filho. E isso é só a pontinha do iceberg. Eu aproveito para agradecer todas as pessoas que assistiram ao vídeo anterior.
E um agradecimento especial aos que comentaram. Eu nunca tinha recebido tantos comentários assim e eu fico muito feliz. Muito obrigado pela sua interação. Saber que eu estou ajudando tantas famílias no mundo todo me estimula a fazer cada vez mais e cada vez melhor. Nesse segundo episódio, você vai aprender como o método PIV educacional pode ser aplicado aí na sua casa, a partir de hoje, e ver os primeiros resultados e trilhar a jornada para ter filhos independentes nos estudos em apenas 6 semanas. Esteja preparada e preparado porque você terá um papel central neste processo. Nem eu, nem o melhor professor particular da sua cidade ou a melhor escola de aulas particulares pode fazer a diferença. Ninguém vai virar esse jogo sem a sua atuação como protagonista aí na sua casa. A seguir, eu vou te mostrar o passo a passo que, com o acompanhamento certo, pode ser implementado em apenas 6 semanas e tem um potencial enorme para solucionar a vida escolar do seu filho de uma vez por todas. Prepare-se para ser o agente de transformação no destino do seu filho. Ele vai te agradecer para o resto da vida. Cada palavra e lição que você aprenderá aqui são resultados de uma análise minuciosa da enorme base de dados que a PIV Educacional construiu em mais de uma década de existência. Cada uma das mais de 1000 famílias, assim como os professores e as escolas envolvidas no processo, nos deram a oportunidade de aprimorar o nosso método diariamente, além do conhecimento adquirido através das nossas interações nas redes sociais com centenas, dezenas de milhares de famílias e seguidores que acompanham o nosso trabalho quase que todos os dias. Nessa mais de uma década, eu pude testar as teorias mais modernas da ciência da aprendizagem. Testei na própria pele, na vida 100% real, nas trincheiras do desempenho escolar. Eu entrei nas casas, nos lares, nas escolas e na intimidade de muitas famílias, o que é um trabalho de extrema responsabilidade, e foi tudo documentado com a intenção de aprimorar o nosso método. Como engenheiro mecânico de formação e professor por paixão, eu afirmo que o resultado desse caldeirão de experimentações aqui deu resultado a algo totalmente inédito no mundo. Então, agora eu vou abrir todos os meus segredos e te mostrar que esse método pode ser algo que vai mudar a sua vida, mudar o caminho que você deve percorrer e mudar completamente o comportamento do seu filho e assim despertar o interesse pelos estudos neles em apenas 6 semanas. Além de te explicar os pilares do nosso método, eu vou explicar as razões que sustentam cada um desses pilares. Vamos lá? O primeiro e mais importante pilar é a comunicação cristalina. Na primeira aula, você aprendeu que se o seu filho se sente ameaçado em casa por algum motivo, ele não consegue aprender. Você viu que esse é o pior estado emocional que se pode ter na hora que a gente está querendo estudar. E eu tenho certeza que não é o seu objetivo transformar a sua casa em um ambiente hostil, não é mesmo? No fundo, tudo o que você faz é pensado para o bem dele. A sua nobre missão é impedir que ele se transforme em um Zé Ninguém. E a minha também. Então, eu tenho certeza que ele não deseja ser um Zé Ninguém também. Pelo contrário, todos nós temos o mesmo objetivo. Por que vocês não conseguem entrar num acordo? Porque é tão difícil fazer com que o seu filho te escute? Simples. Porque não existe uma comunicação cristalina. Ele fala A, você escuta B. Ele fala M, você escuta Z. É por isso que você sente falta de interesse da parte dele. E é por isso que ele não cumpre os combinados. É por isso que você vive cansada, estressada, sem tempo, enquanto a sua comunicação ou a comunicação de vocês não for cristalina como água, nada disso vai mudar. E é muito simples mudar isso. Você precisa descobrir o que faz o tempo fechar na cabeça do seu filho. Você precisa entender como se comunicar com ele de uma maneira que ele te entenda. O que você comunica faz ele perder a cabeça. E para descobrir isso, você só precisa de uma atitude elementar: escutar. Você precisa escutar mais o seu filho, escutar de verdade, escutar em profundidade. Você precisa escutar e aceitar que ele é uma pessoa diferente de você, diferente do que você gostaria que ele fosse. Aí você me fala: ah, Bruno, eu já tentei ouvir o meu filho, eu converso com ele, mas ele não tem juízo, ele só quer saber de videogame, TikTok, ele não dá valor para o estudo. Antes de você começar com todo esse motivo aí para que isso não funcione, eu quero te contar uma coisa. Você já tentou escutar ele de verdade? E presta atenção que escutar é diferente de ouvir, e eu descobri isso recentemente. Existe uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir não necessariamente é prestar atenção. Para ouvir, basta que você tenha um ouvido que funciona. E você está ouvindo. Pronto. Escutar é diferente. Escutar é estar aberto, estar disponível sem julgamento, sem preconceito, sem querer argumentar, ou julgar, ou contestar o que o outro está dizendo. É simples, mas não é fácil. É preciso treino, autoconhecimento e muita tentativa e erro, até que isso se torne um hábito.
Se você precisa gritar para que ele te escute, se você precisa colocar de castigo, se você tem que mandar ele fazer as coisas e se você já não tem mais paciência para falar com seu filho, se quando o assunto é escola, a casa vira aquele campo de batalha, é porque você não está escutando o seu filho. Você está apenas ouvindo. Você não está usando esse primeiro pilar do jeito certo. O segundo segredo da comunicação cristalina é aprender a perguntar ao invés de mandar, porque assim você não fere a autonomia dele. Muitas vezes, crianças e adolescentes sentem-se ameaçadas por algumas palavras ou frases que a gente fala. Segundo o especialista em neuroliderança, Dr. David Rock, os seres humanos podem se sentir ameaçados em 5 áreas. Uma delas é a autonomia. Toda vez que você manda o seu filho estudar, essa área é ameaçada. Ordens tiram a sensação de autonomia das pessoas. Por isso, não funciona. Existe um jeito certo de fazer o seu filho estudar. E com certeza não é mandando. Da próxima vez, experimente perguntar ao invés de dar uma ordem. Coloque isso em prática agora. Ou melhor, o que você pode fazer para colocar isso em prática agora? Percebe a diferença? No próximo pedido que você for fazer para o seu filho ou para sua filha, tipo lavar a louça, alguma coisa assim, ao invés de mandar ou até mesmo gritar porque ele está no videogame, no TikTok, pergunta: filho, o que falta para você me ajudar a lavar a louça? Espere pela resposta. Ela pode demorar um pouquinho. Afinal, talvez você nunca tenha feito isso antes. Respire fundo. Espere o tempo que for necessário. Esse é só um exemplo, mas você pode testar agora para ver como é que funciona. Você pode fazer a pergunta certa. Isso vai fazer uma enorme diferença no comportamento do seu filho. Vai acabar com as brigas e não vai te deixar roxa ou até rouca de tanto gritar ali com ele. Tá na dúvida? Dá uma olhadinha só nessa história. Tentando pôr em prática tudo que ele falava. E eu vi um resultado, assim, fantástico. Fazendo 50 porquês com meu filho, ele começou a chorar. E falava: mãe, você tá conversando comigo. E aí, nesse choro dele, ele começou a se abrir, a falar. E eu descobri que eu falava, eu mandava, eu gritava, mas eu não comunicava com meu filho. E eu achei assim um espetáculo, assim, conseguir me comunicar. Comecei a fazer o curso e hoje, assim, conquistei uma comunicação que eu não tinha antes. E hoje é um espetáculo, assim, a comunicação que eu tenho com ele. Mas, assim, mudou da água pro vinho, sabe? Foi um divisor de águas, o programa do Bruno. A palavra foi reconexão. Eu reconectei com meu filho. E hoje, assim, eu consigo comunicar com ele. E isso não tem preço. Foi maravilhoso. O segundo pilar é a colaboração construtiva. Você não precisa passar por isso sozinha. Você pode e deve pedir ajuda e tirar esse peso das suas costas. Ninguém nasceu sabendo e você não é obrigada a carregar esse peso sozinha. E tem mais. Muitas vezes as crianças são uma na frente dos pais e outra pelas costas. Você precisa de pessoas de confiança para te ajudar a enxergar aquilo que você não está vendo. Eu não estou falando para você se juntar a um monte de fofoqueiras que só vão te colocar para baixo, ficar te julgando, ficar falando que não dá certo, que criança é difícil mesmo, que vão passar a mão na sua cabeça e te ajudar a se apegar ao problema. Fique longe dessas pessoas vitimistas que só te colocam para baixo e ficam olhando o lado negativo das coisas. Você precisa se cercar de pessoas que vão te ajudar a enxergar a solução, comemorar as vitórias com você e que ficam em um estado de gratidão. Isso te ajuda a mudar. O que está acontecendo aqui? É o momento de se juntar a um time de pessoas que vão te apoiar nessa mudança. Depois que você adotou uma comunicação cristalina e já começou a ver os primeiros resultados aí no comportamento dos seus filhos, essas pessoas escolhidas a dedo vão te ajudar a manter o foco, não a voltar para os velhos hábitos arraigados que te levaram para a situação desesperadora que você está hoje. Ou talvez você tenha se encontrado em algum momento. Busque pessoas que estão aprendendo o mesmo que você e que estão passando pelos mesmos desafios. Muitas vezes, elas já têm a resposta para alguma dificuldade que você está passando aí. E nesse momento, elas podem te ajudar. É por isso que o grupo de apoio do programa Meus Filhos Estudam Sozinhos faz tanta diferença para os nossos alunos. Você busca também pessoas que vão te ajudar a enxergar o que você não está enxergando, porque você não passa 24 horas por dia grudada com seu filho. Por exemplo,
Converse com o coordenador da escola e entenda como que é ele dentro da sala de aula, como que o professor enxerga ele. Isso pode ser muito importante. Conversa com as pessoas que frequentam a sua casa, como que ele se comporta quando você não está. Eu te garanto que o caminho ficará muito mais claro depois disso. Montar o seu time é um pilar extremamente importante para não deixar todas as melhorias irem por água abaixo. Olha que alguns dos meus alunos falam sobre o que é montar o time para eles. Uma outra questão que eu acho que foi um diferencial muito grande é que, além dos módulos, eu acho que o encontro de mães é semanal. Eu acho que isso faz a diferença. Às vezes, a gente percebe que o problema é só nosso, né? E quando você vê, assim, você fala, nossa, assim, todas as mães têm as mesmas dificuldades, né? As crianças são todas iguais. E aí a gente vai trocando, e eu acho que isso é muito rico. E perceber que a gente consegue fazer. E, assim, qual era a experiência delas, o que elas tinham feito e que tinha melhorado, né? Eu acho que isso sempre ajuda. Porque, na verdade, quando a gente vê outra pessoa falando, que está com uma questão, e fala, olha, eu fiz isso, funcionou, você fala, nossa, é por aí que eu vou, né? Esse amparo também faz toda a diferença, sabe? A gente não precisa fazer isso sozinho. E vi um monte de pais na mesma situação, assim, você se sente abraçado, sabe? Assim, tipo, não estou sozinha no planeta Terra. Existem outras pessoas que estão passando por isso, e aí os grupos, quando a gente se separa para conversar e debater entre os pais, assim, é muito bom, porque você aprende muita coisa também aí com os outros pais. Mas foi participar, Bruno, foi assim... É porque a gente reparou também com a participação, a gente começou a aprender muito, né? Então, a expansão das ideias começou, das situações, né, que a gente via, que a gente lia, os comentários, isso aí a gente começou a crescer para nós, né? Acrescentar para nós. A vivência das outras mães com os filhos acaba moldando a gente, mostrando pra gente também que não estamos sozinhos. E uma coisa do programa que é muito legal, tinha outras meninas de outras né, famílias de outros lugares da Europa também. As famílias no Brasil, nós tínhamos famílias que estavam com as crianças em escola pública, famílias que tinham crianças em escola particular, crianças assim de 7, 8 anos, gente com os filhos adolescentes já beirando a universidade, mães já que tinham filhos maiores também, né? Não, fazendo um parênteses nisso, a experiência de troca é muito legal. Agora, a sua comunicação já melhorou, você não está mais sozinha nesse processo todo, é hora de começar as mudanças mais profundas do comportamento dele. Quando os pais não usam esse pilar, as crianças e adolescentes tendem a pegar birra de estudar. E nesse terceiro passo é que começa a mudança de hábito de estudo na prática. Eu preciso te avisar de algo muito importante. Para isso aqui funcionar, você precisa respeitar o tempo do seu filho, ter empatia e entender que as coisas não são do seu jeito, mas sim do jeito dele. Esse é o momento ideal para estimular a vontade dele de aprender e eu tenho certeza que tem gente nesse momento pensando assim, Bruno, é porque você não conheceu o meu filho. Aqui é diferente. E claro, eu não conheço, mas eu conheço crianças e adolescentes e todos eles têm interesse em aprender alguma coisa. É natural do ser humano querer crescer e aprender. Todos queremos sentir que somos especiais, que estamos contribuindo com o grupo. A diferença é que chega um momento em que o grupo deles para de ser a família e passa a ser os amigos da escola. Mas como que você usa isso a seu favor? Primeiro, não adianta você falar para o seu filho, para sua filha, que os amigos dele não vão levar ele a lugar nenhum. Quando vejo pais fazendo isso, o resultado normalmente costuma ser o oposto. Você afasta o seu filho da família e aproxima ele dos amigos. Antes de tudo, volte ao primeiro pilar e pare, escute, veja o que o seu filho está falando e descubra quem é importante para ele, quem ele quer ser quando crescer, quais são os ídolos dele, quais são as histórias dessas pessoas. Grandes gamers, tiktokers, youtubers tiveram que estudar muita coisa e aprender muita coisa sozinho para conseguir chegar onde eles estão hoje. E acredite, eu conheço vários deles pessoalmente. Mostre para o seu filho que se ele quer ser como as pessoas que ele admira, ele precisa desenvolver a capacidade de aprender mais rápido e melhor. Aqui nós vamos mostrar para o seu filho que estudar pode ser muito mais fácil do que ele imagina, começando aos poucos, 10 minutinhos por dia. Você começa 10, e aí depois você aumenta 10 e vai aumentando o ritmo
dos estudos conforme a vontade do seu filho aumenta. Quando você sabe o jeito certo de estudar, esses minutinhos podem valer horas. Ah, Bruno, será? Será que 10 minutos de estudo podem fazer toda essa diferença e mudar muita coisa? Tem tanta matéria, tanta coisa. Veja com seus próprios olhos o que as famílias que eu acompanho falam sobre esses 10 minutos. A gente começou a fazer um processo do curso, e foi o de 10 em 10, que foi aquela aula, e ele respondeu super bem. E esse do 10 em 10 foi legal também, que aí eu consegui visualizar por que um é tão diferente do outro, do filho, né? É aquela coisa de aprender a estudar do seu jeito e que jeito que funciona para você, né? Isso também foi uma coisa muito legal. Meu relacionamento mudou totalmente com meu filho. Eu apliquei um de 10 em 10, coisa que o pai dele até assim ficou surpreso. Embora tivesse nos últimos dias, mais assim, antes das provas, mas a gente conseguia fazer. Consegui fazer ele ler livros. E o próximo pilar é ganhar dias de vida. Todos, absolutamente todos os alunos que eu conheci queriam uma única coisa em comum: tempo. Eles queriam tempo para fazer as coisas que eles realmente gostam, as coisas de fora da escola. Como seria a sua vida se o seu filho estudasse porque quer e não porque você está na cola dele, feito cão de guarda? O que você faria nesses dias de vida que você iria ganhar? Ler um livro? Assistir uma série? Ver um filme? Estudar algo novo? Pós-graduação? O que você ia fazer? Fala aí. É tão surreal o tempo que você perde ao ter que fiscalizar os estudos do seu filho que você nem percebe. Eu tenho uma aluna que conseguiu tempo até para fazer uma pós-graduação depois que o filho dela passou a ser independente nos estudos. Olha só isso. No dia que eu percebi que eu queria voltar a trabalhar e voltar a estudar. Porque eu me dediquei tanto esses anos aqui para minha família, principalmente para o Max, 100%. A minha vida era dele. Então, quando chegou um momento em que eu internalizei e disse, espera, eu sou mãe, eu sou esposa, mas eu também sou a Silvia mulher, eu sou a Silvia profissional, a Silvia estudante, sabe? E eu disse, mas não tenho espaço para isso na minha vida. Por que eu não tenho espaço para isso? Então, foi aí que eu comecei a perceber que eu falei, não, alguma coisa está errada. Porque se as outras pessoas conseguem, por que eu não consigo? Eu comecei a fazer, eu me inscrevi, já comecei, eu estou inscrita numa pós-graduação, eu vou começar, graças a Deus, e se Deus quiser, daqui 1 ano e meio, mais ou menos, eu estou com meu diploma. Para conseguir que ele estude, sem que você precise mandar e sem precisar conferir se ele está fazendo a tarefa o tempo inteiro, o segredo está na argumentação. Quando eles entendem que estudar do jeito certo faz eles terem mais horas para fazerem o que realmente gostam, seja jogar videogame, seja sair com os amigos, eles se esforçam e se dedicam. Então, o que você precisa fazer pelos seus filhos é mostrar para eles um jeito rápido e efetivo de estudar. Assim, eles ganham muito mais dias para fazer o que eles realmente gostam de fazer. Você precisa ensinar o seu filho a querer estudar todos os dias do jeito certo, fazendo desaparecer aquele recado na agenda ou aquele recado no aplicativo da escola dizendo que ele não fez a tarefa. Ele vai fazer isso quando você argumentar com o foco no que o seu filho quer e não no foco no seu filho. Seja uma espiã, coloque os óculos do seu filho e veja como é a visão dele de mundo. Identifique as suas necessidades e como você pode ajudá-lo a atingir aquilo que ele quer. Não tente pescar mais peixes com a cabeça de um pescador, mas sim pensando como um peixe. Quando você for capaz de argumentar pensando como ele vai estudar porque quer, porque ele conseguiu ver um benefício naquilo. O que você acha que seria mais fácil? Administrar a vida do seu filho ou ver o seu filho administrando a própria vida com sucesso? A verdade é que o grande desejo de todos os pais que eu já tive contato e o prazer de trabalhar junto é que os seus filhos fossem capazes de decidir com consciência o que é bom para eles. Essas mães e pais querem ver os filhos felizes, evoluindo para se tornar o tipo de pessoa que desejam ser e se afastando da possibilidade de se tornar um Zé Ninguém. Não é verdade? Seria bom se você tivesse a tranquilidade de saber que o seu filho toma boas decisões para a vida dele, não ia?
Decisões que iriam trazer a felicidade. Esse é o objetivo desse pilar aqui. Educar filhos independentes com a capacidade de se autocuidar para ter sucesso. Saber que o seu filho tomará boas decisões mesmo quando você não estiver por perto. Isso só traz tranquilidade. Você só vai espantar o fantasma do Zé Ninguém quando se tornar desnecessária na vida do seu filho. E esse deveria ser o seu objetivo todos os dias, o objetivo de todos os pais. Afinal, você não vai estar do lado dele para sempre. Você não vai poder estimular tudo. Você tem que estimular os interesses dele para que ele vá atrás e para que ele goste de estudar. E lutar contra aquilo pelo qual ele é apaixonado só vai afastar vocês dois. Infelizmente, muitos pais tentam impor a sua visão de mundo para os filhos e acabam destruindo a felicidade pensando que estão fazendo o bem. Acabam atraindo o que eles mais queriam afastar, a infelicidade. Um dos casos que eu acompanhei era o seguinte: o menino queria muito ser músico e era um baita de um artista. A mãe tinha muito medo do mundo da música. Por quê? Afinal de contas, né, a gente escuta muita coisa ruim desse meio artístico por aí, né? E, querendo proteger o filho, ela não deixava ele engrenar ali na banda dele. Ao invés de se preocupar em ajudar o filho a tomar boas decisões e ficar longe das drogas, ela estava preferindo o caminho de podar os sonhos dele. E isso estava justamente afastando os dois. Depois de se aprofundar nesse conhecimento e perceber que essa atitude estava gerando justamente o oposto do que ela queria, ela acabou fazendo a coisa certa. O filho foi fazer o que ele achava que faria o coração dele cantar e se tornou músico. Passou em primeiro lugar em um dos institutos mais renomados de música e fez grandes apresentações. Até que percebeu que não era bem isso que ele queria. Ele chegou para a mãe e falou assim: mãe, eu estava enganado, eu não quero mais viver de música, eu gosto de tocar, mas eu não gosto da obrigação de ter que tocar todo dia. E assim, ele mesmo percebeu que tinha escolhido o caminho errado. Corrigiu a rota e agora ele é super feliz na nova profissão que escolheu. Imagina se ela tivesse imposto a vontade dela. Até hoje, ele estaria culpando a mãe pela infelicidade porque não pôde seguir o sonho, como milhares de profissionais frustrados que existem por aí. Basta assistir o programa Canta Comigo que você vai ver histórias muito parecidas e o impacto que atitudes como essa causam na vida de pessoas. Se você quer ajudar o seu filho, você precisa estudar a ciência do sucesso. Existem muitas pesquisas relacionadas ao tema e é preciso se aprofundar. Algumas começaram na década de 60 e acontecem até hoje. Elas afirmam que o sucesso deixa rastros, como atitudes que podem servir de inspiração para você que quer reduzir as chances do seu filho se tornar um Zé Ninguém. E tem muita gente que já estudou e pesquisou o que faz alguém ter sucesso e ser feliz. E porque a gente precisa reinventar a roda, gente. Para implementar esse pilar, você precisa se aprofundar nessa ciência e saber o que inspira o seu filho. Assim, isso te trará um conforto de saber que existe sim um caminho a ser seguido e você pode ajudar o seu filho a segui-lo. Para funcionar, você deve entender quais os objetivos do seu filho, os objetivos dele para a vida e onde ele quer chegar e ser uma espécie de coach do seu filho pelo caminho. Como você já vai ter uma comunicação muito assertiva, se você aplicou corretamente os passos anteriores, vocês estarão muito mais próximos e será muito mais fácil ele te falar o que ele realmente quer, o que realmente está passando na cabeça dele. Nesse momento, os pais costumam ficar impressionados, pois não imaginavam a sabedoria de seus filhos. Eu percebi assim, mudança na autonomia do Theo, na consciência, isso que eu achei interessante também. Ele faz, eu percebo que ele está assim, se dedicando mais. Eu acho que foi enriquecedor. E é interessante porque os exercícios fazem com que você acesse uma parte da mente do seu filho que você até então desconhecia e você se surpreende. No último pilar, você precisa compreender que educar o seu filho até ele ter condições de tomar as próprias decisões sozinho, é um processo de orientação e não de domínio. Você precisa ter consciência do que você controla e do que você não controla e direcionar o seu foco para aquilo que você realmente tem controle. Eu percebo que o medo de muitas mães é o de não dar conta do recado. Você precisa entender que você já é uma mãe
ou um pai que dá conta do recado sim. Muitas vezes a gente tem situações onde a gente pode controlar e o que a gente não pode controlar, o que a gente faz? Como que a gente faz? Mães e pais que não entendem isso criam filhos dependentes e vivem sem tempo. Pare de sofrer com as coisas que não estão sob o seu controle. Aprenda a orientar o seu filho, dirigindo e aconselhando. Isso vai tirar um peso enorme das suas costas. Como eu falei no pilar anterior, ajude-o a ser capaz de se autocuidar. E assim, você pode assumir o papel de ser um bom conselheiro, dando a direção que o seu filho necessita para conquistar os próprios sonhos. É disso que a gente está falando aqui, é isso que ele precisa. Bom, eu te passei pelos 6 passos que você precisa percorrer para despertar o gosto pelos estudos nos seus filhos em pouquíssimo tempo. E antes de te dar a atividade que é importantíssima para a gente dar o primeiro passo, eu vou te dar uma excelente notícia. Eu estava aguardando para o final. Eu vou resumir os 6 passos aqui para você entender por que essa notícia é excelente para você. Primeiro, uma comunicação cristalina. Se comunique de uma maneira mais assertiva e não faça o tempo fechar na cabeça do seu filho. Lembre-se de colocar em prática a tarefa dessa semana que eu vou passar já já. 2. Colaboração construtiva. Aqui é o momento de pedir ajuda para as pessoas selecionadas por você a dedo. 3. Tempo de respeitar. Começar o hábito de estudos aos poucos, mesmo sendo 10 minutinhos. 4. Ganhar dias de vida. Argumente com o seu filho para fazer com que a lição de casa seja feita no mesmo dia, usando o que ele mais quer como benefício. 5. Autocuidado. Pesquise a fundo e entenda a ciência sobre as pessoas bem-sucedidas e mostre isso ao seu filho para que ele seja capaz de se autocuidar. E número 6. Faça uma lista do que você controla e do que você não controla, para assim agir em cima do que é possível mudar e dar conta do recado. Se você colocar em prática com os seus filhos pelo menos uma parte de tudo que você viu até aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir uma mudança impressionante na forma como seu filho encara os estudos. Você acabou de conhecer todo o método PIV educacional. Você precisa de algumas semanas para fazer isso funcionar, porque é preciso existir uma mudança permanente na sua forma de lidar com os seus filhos. E esse tipo de mudança exige prática e exige persistência. No começo, você pode sentir como se não fosse você mesmo, e é preciso resistir. Por isso essa transformação só será permanente se você contar com a ajuda certa à sua volta. A ajuda certa para voltar aos trilhos, quando a velha forma de lidar com seus filhos insistir em voltar. É como um fumante. Ele pode ter tentado mudar, tomado a decisão de parar de fumar, se esforçar pra caramba, mas isso não quer dizer que ele não acabe voltando a fumar. Depois de anos ajudando mães e pais a implementar um método a ter filhos independentes nos estudos, eu sei que na hora de colocar em prática vão surgir vários desafios e várias dúvidas. E foi para pegar na sua mão e te ajudar a implementar o método na prática que eu criei o programa Meus Filhos Estudam Sozinhos. Um programa de acompanhamento de 6 semanas. Esse é o programa de desenvolvimento onde eu guio você através dos conteúdos e encontros online, semana após semana, para ter filhos estudando sozinhos que passam de ano sem recuperação em 6 semanas. Nele, eu pego na sua mão e te acompanho por 6 semanas para uma mudança impressionante de comportamento do seu filho. Você nunca mais vai precisar mandar ele estudar ou gritar para ele fazer a lição de casa. Você chegará em casa e ele estará estudando sozinho. Simples assim. Assim como... Oi, meu nome é Denise. Eu sou Andréia. Meu nome é Fernanda Stim. Eu sou Ilza. Meu nome é Joseli. Eu sou Mariana Guimarães. Meu nome é Mari Lourdes. Meu nome é Paula Passos. Meu nome é Rose. Eu sou a Vanessa. Eu fui acompanhando e colocando em prática tudo que ele falou. Fiz, tentando pôr em prática tudo que ele falava. E eu vi um resultado, assim, fantástico. Estudar já não ficou um fardo tão doído, tão sofrido. E isso foi me ajudando. Então foi me acalmando, me deixando mais tranquila. Foi isso que o curso me trouxe. E me deu muita segurança na maneira de agir. Você não precisará se sentir a pior mãe do mundo. Com as ferramentas e a comunicação certa que eu vou te ensinar ao longo desse programa, você conhecerá ainda mais o seu filho, melhorará o seu relacionamento com ele e ele ainda terá mais autonomia nos estudos,
ainda vai passar a gostar de estudar. Caminhará sozinho. Mas agora não é hora de falar sobre isso, porque eu só vou abrir as vagas do programa Meus Filhos Estudam Sozinhos na próxima semana. Você vai ter 3 dias para se inscrever, então já presta atenção. Antes disso, eu quero saber o que você achou até aqui. E eu quero te dar uma atividade para você experimentar isso na prática. Aqui embaixo desse vídeo tem um link para você fazer o download de uma atividade. São 12 perguntas que você precisa fazer para o seu filho. Você precisa fazer e escutar. Não é para você julgar as respostas dele ou dela. Não é para você falar se está certo ou se está errado. E também não é para você entregar um papel com essas 12 perguntas e falar, responde aí. Não é isso que eu quero. O que você precisa fazer é pegar isso e fazer como se fosse uma entrevista. Marca um horário para falar sobre isso e fala para ele, ó, a gente não vai falar de escola, a gente vai falar de coisa legal agora. Faz uma dinâmica como se fosse um jogo, uma entrevista de jornal, precisa ser divertido. Você pega essas perguntas, faz para ele. E, se ele te perguntar de volta, pode responder, claro. Se você sentir vontade de falar, também. Se vocês quiserem trocar, tá tudo liberado. O que não pode é você julgar as respostas que ele ou que ela te der. Combinado? Se você fizer essas perguntas e exercitar a sua escuta ativa com a intenção de entender aquela pessoa do outro lado, eu tenho certeza que algo diferente já vai acontecer essa semana. Experimenta, depois me conta aqui nos comentários. No próximo vídeo, você também vai descobrir quais são os 5 mitos que impedem os pais e mães que têm filhos que não gostam de estudar a transformarem eles em pessoas independentes. Eu te vejo na próxima sexta-feira. Beijo e até lá!